Vamos lá, gente. Estou aqui de volta, mais um bloquinho de direito penal sobre concurso de pessoas, falando aí sobre a natureza jurídica da participação. Então, você já viu o que é a teoria monista, dualista, pluralista, né? Viu a teoria restritiva relacionada a autor, que é complementada pela teoria do domínio do fato, e agora nós estamos vendo as teorias relacionadas à natureza jurídica da participação. Elas se dividem em dois grandes grupos: a teoria causal, que parte do princípio da equivalência dos antecedentes, não fazendo distinção entre delinquente principal e acessório, entre autor e partícipe. Essa teoria, eu já te adianto, ela não é adotada em nosso ordenamento jurídico. Nosso Código Penal não usa a teoria causal. E existe a teoria da acessoriedade. De acordo com essa teoria, a participação é sempre acessória, é sempre secundária. Existe a conduta principal do autor e a conduta acessória do partícipe. Então, de acordo com a teoria da acessoriedade, a participação ela tem que estar sempre subordinada à realização da conduta típica pelo autor. E esta teoria da acessoriedade ainda se subdivide em outras 4 teorias. A que é adotada pelo Código Penal é essa aqui, ó, a teoria da acessoriedade limitada. De acordo com ela, para que haja participação, basta que a conduta do partícipe se dirija a uma conduta principal que seja típica e ilícita, né? Já que o nosso Código Penal ele pensa na culpabilidade como um mero pressuposto para a aplicação da pena. Então, está aqui um esqueminha para você, lembrando que o nosso Código Penal ele adota a teoria da acessoriedade limitada. Isso você tem que saber. Cai pouco em prova? Cai pouco. Mas é importante saber pelo menos a teoria que o nosso Código Penal adota. Quando cai em prova, principalmente em prova da área fiscal de tribunais de contas e de controle de gestão, costuma ser perguntado isso. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal? Em especial Banca CESP. FCC e FGV não me lembro de ter visto esse conceito. E aí já vamos para o item 5, tratando da participação de menor importância. Olha só, se eu tenho a participação de menor importância, uma participação que não foi tão relevante para um determinado crime, a pena ela pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Na verdade, esse pode acaba sendo uma obrigação para o juiz, né? Mas, pela letra da lei está escrito pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, anota aí, ó, participação de menor importância. Nós temos uma redução da pena. Tem que decorar a fração? Sim, tem que decorar 1/6 a 1/3. Cuidado, que essa causa geral de diminuição da pena não é igual à da tentativa, que é de 1/3 a 2/3. Não é igual à do arrependimento posterior, de 1/3 a 2/3. Tá? Também não é igual à semi-imputabilidade, que é de 1/3 a 2/3. Então fica ligado nisso, na participação de menor importância, representando aí uma causa geral, porque está na parte geral do Código Penal,
de diminuição da pena. Tamo junto, gente? Belezinha? Então, olha lá, ó. Marca isso, que isso é interessante. Sobre a participação em crime menos grave. Isso aqui cai muito em prova. Então, bota um asterisco. Isso cai bastante em prova. Olha só. Imagina o seguinte, tá? Imagine que A e B entram em uma casa. A, ele quer praticar somente o furto. Ele acha que a casa está vazia, não está habitada. E B sabia que a casa estava habitada. Ele estava pensando, se eu me deparar com alguém, eu vou puxar o gatilho da minha pistola. Então, ele quer praticar um roubo. Ou seja, o furto, ele é menos grave que o roubo. O roubo, ele é mais grave. E aí, infelizmente, quando eles entram na casa, o dono da casa percebe a presença dos ladrões e B acaba puxando o gatilho e vindo a matar o dono da casa. Ou seja, o roubo evolui para o roubo seguido de morte, chamado de latrocínio. E aí, gente, o que acontece? Veja que A, ele tinha a intenção de praticar um crime menos grave, mas acabou se envolvendo em um latrocínio. Como que ele responde? O artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal assim nos diz: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, o que vai acontecer aqui? A, ele responderá pelo furto. E B responderá pelo latrocínio. Agora, vamos ver. Se A, que vai responder pelo furto, tinha como prever a possibilidade do latrocínio, nós temos uma situação diferente de quando o latrocínio não é previsível. Então, a gente tem que fazer aqui a seguinte pergunta. Ó. O latrocínio era previsível? Se a resposta for sim, se era previsível, A responderá pela pena do furto aumentado da metade. Mas, se o latrocínio não era previsível, estava silêncio, tudo apagado, parecia que não tinha ninguém na casa, ele vai responder só pelo furto. Ficou claro isso, pessoal? Então, nós temos aqui a explicação do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza? Voltando para a nossa aula. Item 7 trata dos casos de impunibilidade. Então, olha só. Quando a gente fala
de casos de impunibilidade, você tem que lembrar do nosso iter criminis, que nós estudamos em aulas anteriores. Tá? E aí, os casos de impunibilidade, no artigo 31, eles dizem basicamente o seguinte, ó. Eu vou explicar, depois eu vou ler o artigo. Olha só. Artigo 31 do Código Penal. Lembra do nosso glorioso iter criminis, caminho do crime? Pois é, ó. A gente tinha a fase da cogitação, a fase da preparação, a fase da execução e a fase da consumação. Então, o artigo 31 do Código Penal, ele diz que o ajuste, a determinação e o auxílio, eles somente são puníveis se o iter criminis ele chega na fase de execução. Então, o ajuste, a determinação e o auxílio somente são puníveis se o iter criminis chega na fase da execução. Ou seja, imagina que eu empreste uma arma para uma pessoa matar uma outra. Mas essa pessoa nem saiu de casa. O crime não aconteceu. Ficou somente na fase da cogitação. Eu que emprestei a arma posso ser punido por esse homicídio? Que nem chegou a acontecer, que não entrou na fase de execução? Claro que não. Ou seja, de acordo aqui com o artigo 31, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, para o crime pelo menos ser tentado, significa que ele deve entrar na fase de execução. É isso que a gente tem que saber. Tá bom? Tranquilo? E eu expliquei isso nesse primeiro parágrafo. Ó. Tá? Lê a partir daqui. Ó. Se não houver nenhuma disposição dizendo o contrário, como o ajuste, a determinação, a instigação ou o auxílio ocorrem nas fases da cogitação e da preparação, conclui-se que não aconteceu o início da execução e, portanto, não há possibilidade de punição. Somente haverá possibilidade de punição, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, se o iter criminis chegar na fase de execução. Por quê? Porque é na fase de execução que se torna possível a tentativa. Tranquilo, gente? Beleza? Voltando para cá, tem o item 8, que é muito importante. Eu diria que o item 8 ele é o mais importante da aula de hoje. Tá? Olha o que diz o nosso artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime. Então a regra é o seguinte, ó: circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam. Isso é a regra, tá bom? E aí a gente vai ver aqui o seguinte, ó. Vamos ver o seguinte. Imagina que A se junta com B para matarem o pai de A. Então, nesse caso, ó, A e B estão praticando o crime de homicídio. Ambos irão responder pelo homicídio. Mas, pensa comigo. A, além de praticar o homicídio, está praticando o homicídio contra uma vítima que é seu parente. Ou seja, o pai de A, ele é ascendente do autor do crime. E quando alguém pratica um crime contra o seu ascendente, nós temos uma agravante, uma circunstância agravante. Ou seja, esse agravante aqui, ele representa uma circunstância pessoal de A. Circunstância pessoal. Essa circunstância pessoal diz respeito somente de A. Ou seja, a vítima não tem nenhum grau de parentesco com B. Tá? Não tem nenhum grau de parentesco com B. B não vai responder com agravante. Por que que não haverá a circunstância agravante para B? Pelo seguinte, ó. Pensa comigo um ponto interessante aqui, gente. Olha só. Vem para cá falar com o titio de Cléo. Pessoal, imagina que a vítima não fosse pai de A, fosse uma pessoa qualquer. O homicídio continuaria existindo? Sim, continuaria. Então, o fato da vítima ser ascendente do autor não é uma circunstância elementar, pois nesse caso, nós, retirando essa circunstância, que é o fato da vítima ser ascendente de A, o crime continua existindo. Ou seja, é uma circunstância pessoal de A, mas que não é elementar do crime de homicídio. Anota aí, ó, que essa circunstância pessoal, no caso somente de A, ela não é uma circunstância elementar do crime de homicídio. Ou seja, se ela não é uma elementar, ela vai se comunicar a B? Não, ela não se comunica. Se ela não é uma circunstância elementar, ela não se comunica aos demais autores. Tá ok, gente? Agora, vamos fazer uma jogada diferente aqui. Ainda falando do artigo 30. Depois eu volto, tá? A
que é funcionário público, ele se junta com B, que é particular, tá? E aí, eles juntos subtraem um notebook da repartição fiscal em que A trabalha. Nesse caso, A, subtraindo o notebook da repartição fiscal onde ele trabalha, valendo-se dessa qualidade de funcionário público para entrar na repartição e conseguir subtrair o notebook, A, ele vai responder por peculato, que está fundamentado no artigo 312 do Código Penal. Tá? E veja que no peculato, o fato dele ser funcionário público é algo determinante para o crime, pois o peculato só pode ser praticado por funcionário público. Então aqui, se nós retirarmos a condição de funcionário público de A, ele deixa de praticar o peculato e responde por furto. Tá? Então, A, nesse caso, ser funcionário público para A, no caso do crime de peculato, é uma circunstância elementar. É uma circunstância elementar. E aí, o que acontece nesse caso? Sendo uma circunstância elementar, ela pode se comunicar. Então, anota aí, a circunstância elementar pode se comunicar, vírgula, dependendo do conhecimento dos demais autores do crime. Isso é importante, pessoal. O que eu estou querendo dizer para você? Se B conhecia essa condição de A ser funcionário público, significa o seguinte, B sabia. Se B sabia, essa circunstância elementar se comunica a B, fazendo como se ele também fosse funcionário público. E aí, B responde por peculato. Também com A em concurso de pessoas. Agora, se B não sabia dessa circunstância elementar, o que acontece? Ele não pode responder por peculato, pois a circunstância não vai se comunicar. E aí B responde somente por furto. Então a circunstância elementar, ela se comunica se B souber da circunstância. Tranquilo, gente? Olha só a diferença. A circunstância pessoal, tá vendo aqui? A circunstância pessoal, não sendo elementar, em nenhuma hipótese ela vai se comunicar. Agora, a circunstância que é elementar, ela se comunica.
dependendo do fato dos demais autores conhecerem ou não essa circunstância. Se os demais autores conhecerem a circunstância elementar, aí ocorre a comunicação. Ela se estende aos demais autores. Não conhecendo, não ocorre a comunicação. Beleza, pessoal? Eu tentei explicar isso aqui, ó. Deixa eu sair da frente. Tentei explicar isso aqui, falando do peculato, por exemplo. No peculato, é elementar que o sujeito ativo seja um funcionário público. Caso a pessoa que pratique a conduta não seja funcionário público, o crime deixa de existir ou muda para outra categoria. E aí eu expliquei o que são circunstâncias subjetivas, que são aquelas relacionadas ao sujeito, ou seja, são pessoais, e o que são circunstâncias objetivas, não relacionadas ao sujeito, e sim ao objeto, não são pessoais. Tá ok? Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu falo justamente do homicídio. É o exemplo 1. É esse exemplo aqui, ó. É o exemplo 1. E esse é o exemplo 2, que também está aqui. Então, o exemplo 1. E aqui nós temos o exemplo 2. Beleza, gente? Dando prosseguimento, fica aí uma informação importantíssima que você não pode deixar de saber, que é possível que um particular responda penalmente por um crime tipicamente de funcionário público, quando houver comunicação das circunstâncias elementares. Tá bom? Então, no exemplo que eu dei lá da subtração do notebook, do laptop, você viu que a circunstância elementar ser funcionário público se estende ao particular, fazendo com que ele também responda por peculato. Tem um esqueminha aqui para você poder revisar depois. E aí a gente já vai para o item 9. Ó. Concurso de pessoas em crimes culposos. Olha só. Parte da doutrina tradicional e da jurisprudência admitem a coautoria em crime culposo. Aí você pensa, de Cléia, como é que duas pessoas podem juntas praticar um crime sem querer? Como é que você visualiza isso? Me explica aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu te explicar. Gente, pensa em duas pessoas trabalhando num canteiro de obras, tá? 2 peões lá de obra. E aí, essas duas pessoas, ao final do dia, resolvem jogar uma tábua grande de madeira do segundo andar para o térreo. Elas acham que não tem mais ninguém lá, e aí jogam a tábua, uma pegando em cada ponta da tábua, juntas jogam a tábua lá no térreo, sem antes olhar se havia alguém embaixo. E aí, infelizmente, eles acabam acertando o engenheiro que estava andando no local, que ainda não tinha ido embora. Pessoal, o engenheiro ficou machucado e aí houve uma lesão corporal culposa por parte dos peões contra o engenheiro. Veja que esse crime culposo, como os dois jogaram, um pegando em cada ponta o pedaço de madeira, em razão da conduta ter sido em conjunto, ambos responderão pelo crime culposo. Ou seja, a coautoria em crime culposo, ó, ela é admitida. A participação não. Não tem como
haver coautor e partícipe em crime culposo. Isso a nossa doutrina ela não admite. Tá bom? Fechando aqui a nossa aula, tem o item 10, tratando da autoria colateral, autoria incerta e autoria desconhecida. Vamos dar uma olhadinha aqui junto, que isso é bem tranquilo. O que você tem que saber para a prova? Diferenciar a autoria colateral da incerta e da desconhecida. Então, olha só. Na autoria colateral, dois agentes, embora convergindo as suas condutas para a prática de um determinado fato criminoso, eles não atuam unidos pelo vínculo psicológico. Esses dois agentes não atuam com o liame subjetivo. Tá? Então, olha só um exemplo aqui. Ó. Autoria colateral. Olha lá. A está em cima de uma árvore e B está em cima de outra árvore. C vem andando aqui em direção à sua casa. C. Prestes a chegar em casa. Olha que maravilha. Quase chegando em casa, C, ele é alvejado por um tiro. C atira ao mesmo tempo que A. Eles atiram ao mesmo tempo. E aí, C morre, né? C morre, os dois projetis acertam o peito da vítima e aí a vítima morre. Veja que na autoria colateral não há concurso de pessoas, pois A não sabia de B e B não sabia de A. Então não há vínculo psicológico aqui. Tá ok? Quais são as seguintes situações que nós podemos apontar no caso? Imagina que os dois projetis acertaram o peito da vítima. Então, nesse caso, A e B respondem por homicídio. Esse é o caso 1. O caso 2. O projetil de A acertou o peito da vítima e o projetil de B não acertou a vítima. Passou de raspão, mas não acertou a vítima. O que acontece aqui? A responde por homicídio e B responde por tentativa de homicídio. Tá? E aí tem uma terceira hipótese. Ó. Os dois projetis eram do mesmo calibre. Um acertou a vítima e o outro errou. Não foi possível, a perícia não conseguiu identificar qual projetil que errou. E aí? Nesse caso, se a polícia ou a perícia não conseguir identificar qual foi o projetil que efetivamente matou a vítima, não dá para se imputar a morte de C a nenhum dos dois. Por quê? Nós sabemos, indúbio pro réu. Na dúvida, nós não podemos condenar o réu. Então, nesse caso, não sendo possível identificar qual projetil que matou a vítima, ambos respondem por tentativa de homicídio. Tá ok?
É isso que nós temos aqui, ó, na autoria colateral. De Claire, e na autoria incerta? Na autoria incerta, sabe-se quais são os possíveis autores, mas não se consegue concluir com a certeza exigida pelo direito penal. Então, nesse caso, nós dizemos que a autoria é incerta. E por último, existe também a autoria desconhecida. Nesse caso, não se sabe nem quem foi que deu o tiro, tá? Não se sabe nem quem foi que deu o tiro. Na autoria desconhecida, os autores não são conhecidos, consequentemente, não se pode imputar o fato a nenhuma das pessoas. Então, você já sabe agora a diferença entre autoria colateral, autoria incerta, que deriva, né, da autoria colateral. Por exemplo, ó, quando não se consegue identificar quem foi que efetivamente matou a vítima, aqui é que eu tenho a autoria incerta. Aqui é que eu tenho a autoria incerta. Beleza, gente? Show de bola. Com isso, ó, tem mais um esqueminha finalizando aí a nossa aula. Então a parte teórica termina por aqui, tá bom? Eu vou fazer aí alguns exercícios só para você ver como que o assunto cai na prova. Então vamos lá, ó. Pegar aí algumas questões para a gente brincar. Por exemplo, essa primeira questão aqui, ó. São elementos caracterizadores do concurso de pessoas, entre outros. Vamos ver? Então você tem que lembrar do concurso de pessoas, né? Tem que lembrar do concurso de pessoas. Você lembrando do concurso de pessoas, você vai lembrar daqueles 4 elementos. Você vai lembrar que não há pluralidade de infrações penais, tá? Você vai lembrar que não há prévio acordo de vontades entre os agentes. Você vai lembrar, então, que o gabarito é a letra E, liame subjetivo e relevância causal das condutas, que são um dos 4 elementos do concurso de pessoas. Aqui, pessoal, mais uma questãozinha. Deixa eu ver uma aqui da FCC. FCC, patati patatá. É uma legal da FCC. Deixa eu ver. Essa aqui também é legal da FGV, ó. Com relação ao tema responsabilidade penal no concurso de pessoas, assinale a alternativa errada, a incorreta. A letra A diz que a responsabilidade penal é individual, devendo cada agente responder na medida de sua culpabilidade. Isso está certo, artigo 29 do Código Penal. Ocorrendo desvio subjetivo entre os agentes, quem quis participar de crime menos grave vai responder por ele, e não pelo crime mais grave. Lembra que eu falei que A e B entravam na casa, A queria praticar o furto e B estava disposto a praticar o latrocínio? Então, A responde por crime menos grave, mas se o crime mais grave for previsível, a pena é aumentada da metade, né? Participação de menor importância reduz a pena de 1/6 a 1/3. Show de bola. E na letra D diz que o nosso Código Penal ele adotou aí a teoria monista.
sobre o concurso de agente, sem exceção. É isso que está errado. Nós vimos que existem exceções à teoria monista, exceções que se fundamentam na teoria dualista e pluralista. Portanto, a letra D está errada e a letra E também está certinha, né? Não há participação dolosa em crime culposo. Coautoria em crime culposo pode ter, participação não. Então, gabarito aí, letra D. Legal, questão interessante. Estou procurando uma aqui. Olha só, VUNESP. Falando do conceito restritivo de autor. De acordo com o conceito restritivo de autor, autor é aquele que realiza, né, a conduta típica, que descreve, que pratica o verbo descrito no tipo penal. Portanto, gabarito aqui, ó, letra B de bola. Essa questão que eu queria, ó. José, né, e Pedros acertaram mediante prévio ajuste, que é desnecessário, a prática de um crime de furto qualificado em residência. Pedros escolheu a residência e emprestou seu veículo para o transporte dos objetos furtados. Joaus arrombou a porta da residência indicada por Pedros e entrou. José entrou em seguida. Joaus e José recolheram todos os objetos de valor, colocaram no veículo e fugiram do local. Nesse caso, o que nós temos aqui? Nós podemos verificar que somente Joaus e José subtraíram coisa alheia móvel. Somente eles realizaram a conduta subtrair descrita no artigo 155 do Código Penal, que representa o crime de furto. Pedros, quer dizer, ele até colaborou, mas não realizou o núcleo verbal subtrair. Então, Joaus e José são coautores e Pedros vai responder como partícipe. Gabarito aqui, letra E. Beleza, gente? Pessoal, é assim que cai na prova, tá? Espero que você resolva as demais questões aqui da nossa aula. Isso foi só uma amostra. Ah, Dicler, mas a minha banca não é a VUNESP. Não tem problema. É uma questão bacana que nós resolvemos. Ah, Dicler, minha questão não é FCC. Também não tem problema. Você viu que nós tivemos aqui um exercício de fixação do conceito de coautor e partícipe bem legal, bem interessante. Então, resolva todas as questões do seu material e eu vou terminar essa aula por aqui. Tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.